Já estabeleceu o som. Eu vou tentar ser bem breve, presidente, até para que possamos concluir essa sessão em boa hora, para que comece a ordinária às 14. Mas, presidente, quero primeiro cumprimentá-lo pela oportunidade que dá ao Senado de fazer esse debate geral aqui no plenário para discutir um tema de tamanha importância. E, cumprimentando os membros da mesa, começo cumprimentando o ministro da Saúde, Marcelo Castro, que já está conosco para debater esse tema pela segunda vez. O ministro esteve na Comissão de Assuntos Sociais, ainda ano passado, não foi, ministro? Debatemos esse assunto e hoje aqui no plenário. Cumprimentar o representante, vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, um dos patrimônios do nosso país e orgulho também, Dr. Valcler Rangel Fernandes, cumprimentar a doutora Lúcia Brix e a doutora Adriana pelo trabalho que desenvolve. Eu sou presidente, eu vou deixar de lado, também não vou repetir tudo o que disse, mas apenas recapitular sobre a gravidade do assunto que nós estamos discutindo aqui, tão grave que decretado foi a emergência internacional de saúde pública, tão desafiante. Mas eu quero registrar o papel que o Brasil cumpre do ponto de vista internacional. Antes de iniciar a sessão, conversávamos sobretudo com a doutora Adriana, que certamente não foi no Brasil a primeira vez que houve essa manifestação, a incidência da microcefalia por Zika vírus, mas foi no Brasil que pela primeira vez ligou-se uma causa a outra. E aonde? Lá na Paraíba, doutora Adriana. Então, o papel que o Brasil desempenhou e vem desempenhando, daí as importantes observações feitas ontem pela diretora da Organização Mundial de Saúde em relação ao Brasil, é algo fenomenal. Então, se nós estamos diante de um desafio grave, nós estamos também diante de uma possibilidade de darmos um passo no sentido de garantirmos um tratamento mais eficaz e livrarmos tantas crianças no Brasil e no mundo inteiro de ter este problema do acometimento de microcefalia por conta da Zika. Então, eu quero cumprimentar, já tive a oportunidade de fazer, não por uma, mas várias vezes, o Ministério da Saúde e, sobretudo, todos os pesquisadores. E quando eu cumprimento a Fiocruz, eu cumprimento todos os pesquisadores que muito se dedicam no Brasil. Segundo, eu quero dizer que repetir o que disse aqui o vice-presidente da Fiocruz. Diante do problema que nós estamos vivendo, que é uma guerra que todos temos que enfrentar, nós não precisamos de uma única ação. Nenhum único ente pode ser considerado responsável. Então, precisamos agregar e juntar as forças do poder público, da ciência, da sociedade civil e as ações individuais. É isso que nós precisamos fazer. E eu quero dizer o seguinte, que junto dessas ações, obviamente que todos nós ansiamos e aguardamos com muita expectativa o desenvolvimento de uma vacina, da vacina que aqui a doutora Lúcia relatou muito bem o período que leva para que uma vacina seja desenvolvida. Então, nós não teremos a vacina para amanhã, senador Lazier, ministro. E enquanto não temos a vacina, precisamos fazer essas ações que o país vem desenvolvendo. São as campanhas que atingem a população como um todo, que envolve não só o Exército, as Forças Armadas, mas os ministérios, municípios, estados e tudo mais. E acho que nós temos que dar uma atenção, e aí vêm as minhas sugestões, já para concluir, uma atenção especial ao fato de que nós precisamos de utilizar e disponibilizar mais à população do repelente. O ministro da Saúde falou aqui que o Ministério da Saúde já está disponibilizando o repelente para as gestantes vinculadas ao programa Bolsa Família. Ministro Marcelo Castro, aqui as minhas sugestões. Precisamos avançar para além da Bolsa Família, porque nem todo o carente no Brasil é alcançado pelo programa Bolsa Família. Então, tem de haver uma maior disponibilidade do repelente para a população e, sobretudo, para as mulheres grávidas. Quem tem dinheiro vai
viver a sua gestação lá em Miami, como a imprensa tem mostrado. Quem não tem dinheiro fica por aqui mesmo. E muitas vezes não tem como comprar, o repelente ou o que é necessário para poder se proteger. Então, em relação ao repelente, que a produção teve que aumentar significativamente no final desse último ano para cá, que, aliás, não é fácil aumentar a produção, ministro Marcelo Castro, porque o princípio ativo, de acordo com pesquisa que eu fiz, e agora acabo de obter a confirmação pelo Dr. Mairovic, que é da Anvisa, que aqui está, os princípios ativos DEET, que é o dietil toluamida, e o icaridina, são ambos importados, não fabricados no Brasil. O que mostra como nós vivemos um problema do declínio da indústria química. Então, isso já dificulta. Mas, para aumentar a produção, se o governo brasileiro, eu questiono, ministro Marcelo Castro, se o governo brasileiro já pensou numa PPP. Eu não sei quais são os laboratórios internacionais que produzem esse princípio ativo, mas é necessário, como tantas PPBs já aconteceram na área da saúde, e a AIDS é um exemplo bem forte nisso, nesse caso precisamos também. E creio que nesse período em que nós lutamos, estamos em guerra contra a mosquita, contra o mosquito, Aedes aegypti, nós precisaríamos garantir que esse produto estivesse inserido nas mesmas regras, ministro, da cesta básica. Nas mesmas regras, como forma de facilitar, primeiro ampliar a produção, garantir que o Estado entre não só com PPP, mas colocando laboratório público para produzir e garantir aqueles que não recebem gratuitamente, mas que comprem a um preço, que o preço seja mais acessível a essas pessoas. Então, fica aqui as minhas sugestões para que isso possa ajudar também no combate e na prevenção e dar, assim, à população, às grávidas, sobretudo, uma maior segurança. Muito obrigada, mais uma vez, senador Lazier, pela oportunidade. Parabéns a todos. Obrigada. Nós vamos deixar depois que os nossos convidados se manifestem sobre os questionamentos que forem feitos. Com a palavra, o nosso médico e senador, Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores expositores, ao ministro da Saúde, nosso colega parlamentar, Marcelo Castro, ao senador Lazier Martins, como autor deste requerimento, nessa sessão de debates temáticos, da importância ímpar da discussão deste problema que hoje está angustiando e tranquilizando toda a população brasileira, e, lógico, não só as mulheres grávidas, mas todos os familiares, enfim, passou a ser um momento de muita angústia, de muita dificuldade para que a pessoa tenha um equilíbrio emocional diante da perspectiva amanhã de uma gravidez e correndo o risco de ser amanhã contaminado pelo vírus Zika. E eu quero cumprimentar o representante da Fundação Oswaldo Cruz, o vice-presidente da Fundação, o senhor Valcier Rangel Fernandes, a diretora médica da América Latina da Sanofi Pasteur, senhora Lúcia Brix, e também a médica especialista em medicina fetal e conferencista, a senhora colega Adriana Mello. Aos demais representantes aqui, missões estrangeiras, aos colegas que se fazem presentes, é dizer claramente que nós sabemos que é um tema bastante árido e ninguém consegue resolvê-lo de um dia para a noite. Mas nós temos alguns sinais que realmente mostram o porquê também do agravamento dos casos no país. O Brasil hoje é campeão em dengue e agora também com essas complicações apresentadas com o vírus Zika, principalmente com mais de 583 casos confirmados de microcefalia em 27 estados, Senhor presidente,
Em 2015, nós tivemos 1.649.000 casos de dengue, 843 mortes. Teve um aumento em relação a 2014 de 80%. 80%. Em apenas 3 semanas de 2015, nós já tivemos 73.872 notificações. Em 3 semanas, um número comparativo ao ano anterior, 48% de aumento. Ora, é lógico que isso está, de uma certa maneira, relacionado com a diminuição de repasse orçamentário para o combate. As ações de combate em 2014, nós tivemos um orçamento aprovado de 10.100.000. Nós tivemos executado de 5,9 milhões, 59%. Em 2015, nós tivemos apenas executado 13,7%. Ou seja, nós tivemos 17 milhões no orçamento de 124 milhões. Bom, então são fatores que demonstram também o quanto foi facilitado a vida do mosquito no país nesses últimos anos. Bom, todos são unânimes, independente de cor partidária, e que o saneamento básico é determinante para que possamos dar qualidade de vida e, ao mesmo tempo, combater a proliferação do mosquito. Isso aí não existe nenhum ponto discordante. Bom, em relação a esse fato específico, nós tivemos uma queda vertiginosa entre os anos 2012 e 2016, no percentual de 85% da dotação para saneamento básico. Então, nós tivemos uma diminuição orçamentária no combate, ações de combate ao mosquito, nós tivemos 85% de dotação orçamentária a menos para a área de saneamento básico. Eu quero levar ao conhecimento do nobre ministro que os dados todos são fonte CIAF, fevereiro de 2016, Coordenação Nacional da Vigilância e Prevenção e Controle de Dengue e da Coordenação Nacional de Vigilância e Prevenção e Controle da Dengue, mais apoio das Forças Armadas. Bom, esses foram exatamente os fatos. Ora, o que me preocupa neste momento? Um primeiro ponto. Nós temos hoje essa alteração, principalmente trazida aqui pelas colegas especialistas, em relação a complicações com microencefalia, como também doenças ou distúrbios neurológicos ou alteração do sistema neurológico. A representante do laboratório Sanofi Pasteur diz que a vacina já está aprovada pela Anvisa para combate à dengue. Perfeito? Bom, então a pergunta que se faz, por que essa vacina, então, ela não pode ser distribuída para que a população brasileira, se não é possível neste momento o vírus da Zika, por que não o da dengue? Primeira pergunta que faço ao nobre ministro. Ora, a tese que eu vi é que a vacina ela é cara. Tudo bem, mas pelo menos o Ministério da Saúde poderia identificar grupos de risco, regiões de risco e segmentar este atendimento, já que a União pode alegar que não teria, o Ministério da Saúde pode alegar que não teria recurso para arcar com 100%. E ninguém aqui também está querendo, de uma hora para outra, que haja esse orçamento, que nós sabemos das limitações. Mas, pelo menos, pode ter um público-alvo dentro da faixa etária, das regiões com maior risco. E aí nós aplicaríamos exatamente a vacina da Sanofi Pasteur. Eu gostaria de saber por que
que ela está sendo impedida de ser colocada como alternativa, já que no ano de 2015, 843 brasileiros morreram. 843 brasileiros morreram em 2015, da dengue. Agora nós temos os casos de microcefalia e também outros distúrbios neurológicos que nós não sabemos como é que essas crianças vão se comportar depois de nascidas. Então, esse é o quadro. Primeiro, seria identificar esses grupos de risco e autorizar a aplicação dessa vacina da Sanofi Pasteur. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Butantan está avançando na vacina, mas até que se faça o teste e que ela possa ser liberada pela Anvisa, pelo que eu vi, posso estar errado, me corrijam, serão mais 2 anos. Então, mais 2 anos, nós já estamos nessa faixa de 800 óbitos por ano. Por que não nós já trabalharmos e pedirmos aí para que todas, e já estão fazendo, aplaudo a iniciativa do ministro em buscar essa parceria com os demais governos que estão com a área de pesquisa mais avançada, como países europeus, ou os Estados Unidos, ou qualquer outro, para que, neste momento, haja, para finalizar, presidente, neste momento haja um esforço no sentido de nós darmos uma solução para algo que é indiscutivelmente intranquilizador. Eu gosto muito de repetir aquilo que aprendi com meu velho professor de ortopedia. Ele dizia, olha, meu filho, estatística é muito bonito, desde que ela não atinja você e nem sua família. Então, números, às vezes, as pessoas tratam aquilo como sendo, olha, morreu 803, nós estamos 200 milhões de brasileiros. Então, aquilo fica uma estatística. Mas agora, o cidadão que teve, na sua casa, na sua família, que foi atingido por uma microcefalia, evoluiu a óbito, é totalmente diferente. Então, nós temos que reconhecer que nós estamos trabalhando com vidas humanas. E isso é preciso que haja uma sensibilidade maior. E a pergunta maior que fica é exatamente no sentido de com o caso do ebola na África, que rapidamente houve uma solução para o fato e que o Brasil hoje, indiscutivelmente, coloca em risco, por todas as matérias que estão sendo colocadas no mundo, como uma decisão, está certo, também da Organização Mundial de Saúde, reconhecendo como uma epidemia mundial, coloca em risco também a economia do Brasil, com a vinda de turistas, com a vinda de pessoas que amanhã participarão de eventos e que muitas vezes ficarão aí um pouco apreensivos e realmente deixando de estar conosco ou deixando de sentir a garantia ou pelo menos a tranquilidade de conviver neste país maravilhoso que é o Brasil. Então, senhor presidente, eu agradeço o tempo a mais que me foi concedido, cumprimento todos os expositores, muito bem fundamentada, e peço que realmente a comunidade científica rapidamente possa trazer uma solução para a vacina, já que o processo orçamentário para os próximos anos, infelizmente, a previsão não é das melhores, diante de um país com 2 anos seguidos de um PIB negativo e com a previsão pouco alentadora. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Muito obrigado, senador Caiado, e percebi que o ministro Marcelo Castro estava anotando seus questionamentos para responder daqui a pouco. Ainda em tempo, registramos a presença honrosa para todos nós do presidente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Dr. Henrique Pires. Pelo site do E-Cidadania, vou deixar aqui perguntas para serem respondidas ao final também.
para a doutora Lúcia, por exemplo, que é a grande expectativa dos brasileiros, qual é a previsão para que haja uma vacina contra o Zika vírus? A senhora expôs, daqui a pouco a senhora responde nas considerações finais, no encerramento desta sessão. Para o doutor Van Cler, a síndrome de Guillain-Barré, quando desenvolvida por conta do Zika, é realmente mais agressiva que as outras formas? Para o ministro, o governo deveria distribuir maternidades, garrafas preparadas para receber os ovos da fêmea e ensinar a matar as larvas. Os ovos duram por cerca de 400 dias, mesmo que se extermine todas as poças de água na próxima chuva, eles nascem novamente. Com a palavra, a nossa senadora gaúcha, Ana Amélia. Pela ordem. Senhor presidente, enquanto a senadora Ana Amélia se aproxima da tribuna, eu quero registrar aqui com satisfação a presença do prefeito Francisco José, lá de Mossoró, lá no nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Mossoró, que é a segunda cidade, né, do nosso estado e que tem uma presença muito importante no contexto do desenvolvimento econômico e social daquela região. E também registrar com satisfação a presença aqui da psicóloga Tereza Freire, que vem a ser hoje a secretária estadual de mulheres lá do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado pelo registro, senadora Fátima Bezerra. Senadora Ana Amélia. Lazia Martins, que preside essa sessão temática para debater um tema de extrema gravidade, relevância e importância, porque diz respeito à saúde pública de brasileiros e talvez de uma futura geração que nós teremos que ter um cuidado adicional pelo que vai representar de exigência o trabalho das famílias, pais, mães especialmente, e também o que esse custo representará na microcefalia para o Estado brasileiro. Como se não bastasse a dor desse extremo cuidado dessa criança que terá dificuldade de aprender, várias limitações. Mas eu não sou médica, eu sou apenas uma jornalista e fico muito honrado, senador Lazier, de estar aqui numa audiência pública. Eu queria cumprimentá-lo, bem como os colegas senadores que assim contribuíram para que estivéssemos debatendo esse tema, mas eu fico muito honrada como mulher de ver aqui duas pesquisadoras renomadas, dedicadas ao ofício, eu diria de forma sacerdotal, numa missão pela vocação que escolheram. Duas pesquisadoras, a doutora Adriana Mello e a doutora Lúcia Brix, dizer que é muito gratificante para nós mulheres, quando falamos, senador Caiado, de ampliar e empoderar as mulheres na política, eu fico compensada de ver mulheres se dedicando à pesquisa. E também queria saudar o doutor Valcler Rangel Fernandes, da Fundação Oswaldo Cruz. Ministro Marcelo Castro, aquilo que há pouco disse o senador Ronaldo Caiado, que é médico, sobre as limitações orçamentárias no trato desse problema, eu imagino a sua dificuldade como gestor público, definidor das políticas públicas para a questão da saúde, numa hora de crise como essas, as dificuldades para acomodar em momentos de escassez de recursos, as prioridades que temos. Então, nós que vamos lá bater sempre ao seu gabinete, pedindo demandas de vários setores, entendemos o dilema que é administrar com a escassez. E isso tudo impacta também sobre os programas que estamos fazendo. Mas eu venho aqui, caros presentes, autoridades da área militar, que estão contribuindo junto com o Ministério da Saúde, com vários outros setores para o combate ao grande vilão, é o grande responsável. Aqui se discutiu muito a doença e os impactos da doença. Nós, na semana passada, exatamente há uma semana, na quinta-feira, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que eu tenho a honra de presidir, discutimos o causador da doença, o mosquito Aedes aegypti, e como você vai controlar este vilão da doença, este transmissor do vírus Zika, dengue e chikungunya. E naquela ocasião, uma outra mulher, uma outra pesquisadora da Embrapa, a doutora Rose Monerá, que descobriu uma geração de bioinseticidas, ela foi lá e fez uma apresentação
que me chamou a atenção pelo fato de que, assim como nós temos doenças negligenciadas, e elas são negligenciadas porque nós descuidamos do trato da doença, nós também temos atitudes negligentes, muito negligentes. E por que eu digo isso? Porque em 2007, essa pesquisadora da Embrapa, junto com a equipe dos colegas da Embrapa, numa das crises que aconteceram aqui no Distrito Federal, com um número enorme de dengue, de casos de dengue, montaram um projeto de erradicação do mosquito na região de São Sebastião, que é um bairro, uma satélite aqui do Distrito Federal. Foi um dos modelos mais extraordinários de envolvimento da comunidade, toda a comunidade escolar, professores, pais, líderes comunitários, as autoridades daquela localidade, com as autoridades do governo local e com os pesquisadores e a universidade. 2007, erradicaram o mosquito. Uma grande mobilização das crianças fazendo desenhos do do ensino fundamental ao médio ao superior. Todos estavam ali envolvidos. Foi um caso, eu diria assim, um case para o mundo conhecer como é possível você fazer uma mobilização comunitária para combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. 2007. E aquele projeto, de tão excelentes resultados, de tanta qualidade no que foi obtido ali, aquele trabalho não existe mais. Porque foi resolvido naquele momento. Negligência. Nossa, de todos nós. A negligência tem sido responsável por tudo que está acontecendo. Eu lembro perfeitamente e trago aqui uma analogia para dar o sentido do que vivemos hoje. Brasília viveu, no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma crise grave de apagão de energia. Quem mora em Brasília, talvez lembre da neurose, do terrorismo que era ter uma lâmpada acesa. Nós vivemos isso, nós pagamos muito mais caro quem estava gastando energia, o banho tinha que ser menor, nós tínhamos que apagar todas as luzes, os aparelhos tinham que ser de menor consumo de energia, as lâmpadas, tudo. Foi um trabalho extraordinário. Nós encerramos, passou o apagão de energia e nós continuamos, terminado o apagão, continuando sendo perdulários com a energia, como se ela fosse infinita, a nossa geração de energia. O que está acontecendo hoje com o mosquito é exatamente o que aconteceu com a nossa negligência. Eu digo nossa porque dengue, mosquito, combater é uma obrigação de todos nós. Da plantinha que nós temos em casa, num vaso de flores, e aparentemente inofensivo, até uma piscina de uma casa abandonada, em que o poder público, o poder judiciário, o Ministério Público, a comunidade tem que se envolver para estar ali. Nós todos temos que estar presentes, claro, a autoridade do Ministério da Saúde. E acho que nós, brasileiros, apesar das dificuldades apresentadas pelo senador Ronaldo Caiado, que eu entendo perfeitas, necessárias de serem abordadas, que é a questão orçamentária, nós aqui, ontem veio a visita da diretora-geral da OMS, falando que as iniciativas tomadas pelo Brasil nessa área foram medidas muito satisfatórias. Eu espero que assim seja e que nós, a partir deste caso agora, com a gravidade da microcefalia, que a doutora Adriana explicou com muita clareza, e que é hoje, por isso, convidada para falar no mundo, explicar a causa e a relação direta da questão do Zika com a microcefalia, é que nós tenhamos que, a partir dessa audiência, nos preocuparmos, todos nós, para não sermos mais negligentes em relação a esse problema. Esse é um problema de todos nós. Então, obrigada, senador Lazier Martins. Eu queria cumprimentar novamente a todos os nossos pesquisadores das instituições públicas, das instituições privadas, todos aqueles que estão abraçados nessa causa. Cumprimentos. Muito obrigado. Obrigado, senadora Ana Amélia Lemos.
registramos também a presença do presidente do Sindicato Nacional dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz, ASFOC, senhor Paulo Garrido. E, fechando o rol de senadores questionadores dos nossos convidados, com a palavra a senadora rio-grandense do Norte, Fátima Bezerra. Que é paraibana, mas eleita pelo Rio Grande do Norte. Mas fui adotada, né, generosamente pelo povo potiguar. Mas, senador Lazier, primeiro cumprimentá-lo pela iniciativa, né, dessa importante sessão temática. Cumprimento aqui muito especial o ministro da Saúde, Marcelo Castro, com quem tive a alegria, estava dizendo ali ao seu chefe de gabinete, com quem tive a alegria de conviver durante 12 anos lá na Câmara dos Deputados. Cumprimentar aqui os nossos demais convidados. Adriana fez aqui uma importante exposição lá de Campina Grande. Lúcia, né? E bem como também Valcler, Rangel. Mas, senhor presidente, nós também havíamos apresentado um requerimento para que estivesse nessa mesa com vocês o professor Ricardo Valentim. Vem a ser um professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica lá do meu estado. Por que fizemos o convite também para que ele pudesse estar aqui ao lado de Lúcia, de doutora Lúcia, de doutora Adriana, do ministro e demais convidados? Pelo fato, ministro, de que o professor Ricardo Valentim criou um importante aplicativo que facilita a denúncia por parte da população, tanto de casos suspeitos de dengue, bem como da zika e do chikungunya, como também de possíveis criadores do mosquito em prédios abandonados e terrenos com lixo acumulado, podendo anexar fotos, áudios e vídeos. Enfim, eu quero destacar isso aqui porque, de fato, esse aplicativo que o professor Ricardo Valentim, lá do meu estado, criou, né, nessa luta, né, que é do enfrentamento ao mosquito da Aedes aegypti, esse aplicativo, ministro, vem sendo elogiado por todo o Brasil, né? Não só lá no nosso estado, mas eu tenho conhecimento que os vizinhos estados ali também do Nordeste que estão tomando conhecimento têm ressaltado, né, a eficácia, enfim, a importância desse aplicativo que ele criou, por tudo, né, de eficácia, de objetivo, que é exatamente esse instrumento que ele criou nessa luta de combate aí ao mosquito. Daí porque, ministro, minha primeira consideração aqui, junto ao senhor, é que o Ministério pudesse, se o Ministério não tomou conhecimento ainda, pudesse, enfim, conhecer o aplicativo desenvolvido pelo professor Ricardo Valentim e ver, inclusive, a possibilidade, né, de adotar isso, implantá-lo a nível nacional. É uma sugestão nossa, ministro. Quero aqui também ainda dizer, ministro Marcelo, que lá no nosso estado, né, tem sido colocado em prática um novo método de combate que tem dado muito certo, tanto que conseguiu reduzir 86% os casos de dengue em apenas um ano. Foram espalhadas 500 armadilhas, chamadas de ouve-trampas, em todos os bairros, a uma distância de 300 metros uma da outra. A amostra recolhida nas arapucas é encaminhada para o Centro de Controle de Endemias do município. Dessa forma, é possível direcionar mais agentes para as regiões com a maior concentração de ovos e larvas dos mosquitos Aedes aegypti. Portanto, mais uma experiência bem sucedida, nesse caso lá da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, que está sendo desenvolvida lá no nosso estado, no combate à Aedes aegypti.
Enfim, quero aqui reforçar o que já foi dito aqui, o mundo todo em alerta por causa da ameaça que a proliferação das doenças causadas pelo Aedes tem colocado em risco, né, a questão da saúde pública. A Organização Mundial de Saúde já declarou que o vírus é uma emergência de saúde pública de importância internacional. Daí exatamente a necessidade de toda a população se unir ao governo federal na luta contra o Aedes aegypti. A presidenta Dilma e seus ministros, governadores, prefeitos e muitos de nós parlamentares temos nos empenhado nesse enfrentamento ao mosquito. Há 2 semanas tivemos um mutirão nacional, com a participação inclusive da presidenta Dilma, ou seja, agentes comunitários, Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, batendo de porta em porta em cerca de 350 cidades, a fim de sensibilizar e orientar os cidadãos sobre o problema. No meu estado, a mobilização foi bastante positiva, senhor presidente. Eu participei no dia da mobilização nacional lá do nosso estado. Quem representou o governo federal, uma vez que o ministro Marcelo Castro, se não me engano, estava na Bahia. Exatamente. Lá no nosso estado, quem esteve representando o senhor, a presidenta Dilma, o governo federal, foi o ministro Armando Monteiro, né? E foi exatamente lá na escola lá da Zona Norte, com a presença do governador, da Escola Estadual Peregrino Júnior, presença do governador, dos secretários, do prefeito da cidade de Natal também, e a presença, sobretudo, exatamente da comunidade, né? Ou seja, o povo potiguar participou ativamente daquilo que a gente pode chamar de uma verdadeira força-tarefa. Nesse último fim de semana, mais uma vez lá no meu estado, a secretária estadual de Política para as Mulheres está aqui, participou também, Tereza. Participei, desta vez, da convocação feita pela educação. Boa hora, o ministro da Educação, Luiz Mercadante, convocou as escolas de todo o país para a chamada mobilização, via as escolas públicas, portanto, por meio da conscientização de alunos e professores, a gente intensificar cada vez mais esse combate a esse terrível mosquito. E importante essa iniciativa no campo da educação pela força mobilizadora que tem as escolas públicas em nosso país. Nós estamos falando de um universo de quase 60 milhões de pessoas. São milhares de escolas públicas espalhadas pelo país inteiro e nada, ministro Marcelo, nada mais adequado do que o professor estar cada vez mais sensibilizado, senador Lazier, para, digamos assim, essa tarefa de cunho pedagógico tão importante junto com os estudantes. Então, de forma que, enfim, essa guerra contra o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya, nós temos que vencer. E essa guerra é uma guerra que não pode ter aqui conotação partidária de maneira nenhuma. Isso é uma guerra que tem que unir a todos, É o governo federal, são os governos estaduais, os governos municipais e a participação decisiva da questão da sociedade. Aqui, mais uma vez, por exemplo, eu quero destacar o papel também da educação através das universidades. O quanto é importante as universidades nesse enfrentamento ao mosquito, não só do ponto de vista do que ela contribui para a mobilização, mas do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista, portanto, de dar uma contribuição decisiva, que nós esperamos que avance o quanto antes, que seja a questão da vacina, ministro Marcelo? Mas enquanto a vacina não vem, nós não podemos ficar parados de maneira nenhuma, Então, eu quero terminar exatamente colocando isso, que enquanto essa vacina não vem, e mesmo depois com ela já disponível, cada um de nós tem que fazer a nossa parte na prevenção, porque temos que ter claro que só poderemos acabar com a ameaça que o terrível mosquito está trazendo à saúde de nossa população, se entrarmos todos juntos nesse combate. E é isso que fica aqui, senador Lazier, o que fica aqui, repito, renovar exatamente esse apelo. Essa audiência que, em boa hora, o senhor propôs aqui no âmbito do Senado Federal,
tem exatamente esse caráter, o caráter de dar uma maior visibilidade ao assunto, tem um caráter exatamente de quê? De atualizar o tema, trazendo aqui pessoas do ministro aos demais convidados, com a sua experiência, com o seu conhecimento, para contribuir exatamente com o debate e reforçar que não basta só o papel do governo federal. Claro que é dever do governo federal atuar e atuar fortemente, mas é também justo que a gente reconheça isso. O esforço que a presidenta Dilma está fazendo, inclusive ela pessoalmente, tendo à frente o Ministério da Saúde, que é o Ministério, só para concluir, senador, que é o Ministério que cuida diretamente do assunto. Mas nós não podemos aqui deixar de reconhecer, né, o protagonismo, o papel especial que ela própria, enquanto presidente da República, está jogando nisso aí. O papel do Ministério nem se fala. O papel das Forças Armadas, fundamental, né, os estados e os municípios. Agora, não adianta se a sociedade não aderir, né, de corpo e alma a essa luta. A sociedade tem que estar convencida disso. Ok? Obrigado. Obrigada.